Vamos mergulhar hoje numa das obras mais impactantes da literatura de língua portuguesa. Esta é uma análise de A Vida Verdadeira de Domingos Xavier, uma história que, nossa, ela ressoa com uma força incrível, falando sobre resistência e o poder do silêncio. Então, bora direto ao que interessa. Essa frase já começa dando o tom de tudo. Ela joga a gente direto para dentro da cabeça do protagonista, onde não falar se torna o maior ato de desafio que existe. É quase uma declaração de guerra, só que uma guerra travada com a ausência de som, com o silêncio total. E aqui está a grande questão que o autor José Luandino Vieira coloca na mesa. Não é sobre apenas estar vivo, sabe, respirando, é sobre como se vive. O que afinal define uma vida autêntica, uma vida que vale a pena? Essa pergunta vai ser o nosso guia por toda essa história. Que tudo começa num lugar que é o símbolo máximo do confinamento, uma cela de prisão. É nesse cenário claustrofóbico que a gente conhece Domingos Xavier e o dilema que vai, literalmente, selar o destino dele. Olha, à primeira vista, a escolha parece simples, né? Falar ou não falar. Mas o buraco é muito mais embaixo. Falar significa trair os companheiros, os ideais, toda a luta pela liberdade. Já ficar em silêncio significa encarar a tortura e, muito provavelmente, a morte. É o teste definitivo dos valores de uma pessoa. Mas, para a gente entender de verdade o peso dessa decisão do Domingos, é fundamental dar um passo para trás. O dilema dele não acontece no vácuo. A gente precisa olhar para o cenário histórico, para entender em que terreno essa história foi plantada. Dá uma olhada nessa linha do tempo. O livro foi escrito em 1964. A gente está falando do auge da Guerra de Independência de Angola contra o domínio português. Ou seja, a ficção aqui é um espelho da realidade brutal da luta. Cada palavra desse livro carrega o peso dessa história real. E o grande antagonista nessa luta toda era uma força absolutamente aterrorizante, a PIDE. E não, eles não eram uma polícia comum. Eram o instrumento de repressão do Estado colonial. Entender o que a PIDE representava torna a ameaça contra o Domingos Xavier palpável, real. O medo era a principal ferramenta deles. E tudo isso nos traz de volta ao coração do livro aquela pergunta sobre o título. Afinal de contas, o que é essa tal de vida verdadeira que o Domingos Xavier está tentando preservar a qualquer custo? A beleza desse conceito está nessa divisão. De um lado, a vida biológica, o simples fato de respirar, de existir. Do outro, a vida verdadeira, que é viver com dignidade, com lealdade aos seus, com um propósito. Para o Domingos, sobreviver traindo tudo aquilo em que acreditava, bom, isso simplesmente não era viver de verdade. Então a grande virada de chave é essa. O silêncio dele não é passividade, de jeito nenhum. É uma ação. É a forma mais poderosa que ele tem de dizer não. Ao se recusar a falar, ele está protegendo a sua integridade e a do movimento inteiro. Ele escolhe a vida verdadeira, mesmo que isso custe a vida biológica. É de uma força imensa. Mas quando a gente acha que a história já é profunda o suficiente, ela ganha uma nova camada. Uma camada de autenticidade que vem da história do próprio autor. O nome por trás dessa obra é José Luandino Vieira. E ele não era um mero observador dessa luta, não. Ele estava no meio do furacão. Era um participante ativo. A vida dele se mistura com a ficção que ele criou de uma forma impressionante. 11 anos. Para um pouco para pensar nesse número. 11 anos. Foi o tempo que ele passou na prisão como preso político, por se opor ao regime. Então a cela do Domingos Xavier não era só um cenário inventado para ele. Era um reflexo direto da sua própria vida, da sua própria dor. E isso aqui ilustra perfeitamente o poder desse livro. Não é só literatura, gente. É um testemunho. A obra foi escrita enquanto o autor estava preso e foi, literalmente, contrabandeada para fora da prisão. Cada página é um ato de resistência, assim como o silêncio do protagonista. Para fechar, vamos entender o impacto que A Vida Verdadeira de Domingos Xavier teve e ainda tem. Por que essa novela, que é relativamente curta, continua sendo tão poderosa e relevante décadas depois? O legado é enorme. É um marco que ajudou a criar uma identidade literária para Angola, misturando a língua do colonizador com a fala das ruas, com o quimbundo, de um jeito super revolucionário. Mas, acima de tudo, o livro continua sendo uma reflexão universal sobre o que significa ser humano diante de uma opressão desumana. E isso, bem, isso nunca envelhece. E assim, a gente termina exatamente onde começou, com uma pergunta. A história do Domingos Xavier nos força a encarar essa questão. Em um mundo que muitas vezes exige que a gente se posicione, que a gente fale,
A novela nos lembra que, às vezes, a maior força, a vida mais verdadeira, pode estar justamente naquilo que a gente se recusa a dizer.